Olá, eu sou Andressa Fabres e vou contar uma história para você. Hoje nós vamos para a Polônia, uma história cheia de emoção, de reencontros familiares, de Segunda Guerra e de marketing digital também. Vamos ouvir essa história? Olá, seja bem-vindo. Hoje a gente vai para a Polônia. É o lugar que a nossa convidada escolheu para se reaproximar um pouco das suas origens, porque ela tem ascendência polonesa. A Anna Heczek Ismanioto é a nossa convidada hoje. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Andressa. Obrigada pelo convite. Olha, o teu sobrenome eu já chamei de Heczek, eu já chamei de Heczek e agora eu atendo, pode chamar do que você quiser. É Heczek. É isso aí. Heczek. Essa é a pronúncia polonesa, né? Mas a gente está no Brasil, então... Como é que foi esse teu reencontro com a origem? Esse teu contato com a tua origem polonesa sempre foi forte ou surgiu depois de adulto e aí essa vontade de buscar as origens? Então, a minha avó e o meu avô vieram para o Brasil depois da Segunda Guerra e eles achavam que não tinha mais família lá, porque a Cruz Vermelha passou informação para eles que morreu todo mundo, ficou só vocês. Então, eles resolveram, vamos para longe, eles não quiseram nem voltar para a cidade deles, porque a Cruz Vermelha falou, foi tudo bombardeado, é só escombro, você quer ir lá ver a casa onde vocês cresceram, tudo no chão, reconstruir. E eles não tinham mais condições, porque meu avô passou por campo de concentração, ele não morreu porque não era judeu, então foi apenas trabalhos forçados, né, tipo trabalho escravo no campo de concentração. E depois eles falaram, não, vamos para uma vida nova e vieram para o Brasil, tiveram filhos e tal. 7 anos depois veio uma carta da Cruz Vermelha e falou, olha, não morreu ninguém, beijo, tchau. E daí imagina tu ter chorado a morte, com 23 anos, ter chorado a morte de 8 irmãos e dos teus pais por 7 anos e daí tu descobre que tá todo mundo vivo. Essa foi a minha avó, que está aqui em Criciúma. Então, foi muito emocional, mas não tinha mais como voltar para lá porque era muito caro. Eles vieram para cá de navio, meu avô trabalhou depois numa mina de carvão para pagar a passagem não tinha mais, a Polônia era comunista, era fechado, estava maior crise lá, não dava mais. Então eles ficaram aqui e mandavam cartas um para o outro, daí depois no Natal, sabe, só dava para ligar no Natal, porque fazer uma ligação para a Polônia era caríssimo, ligava e falava, oi, tá tudo bom, tá tudo bom. Então a minha mãe cresceu sem família, vendo os filhos por foto, vendo os primos por foto, os primos tendo filhos, todo mundo, a família crescendo e não tinha condições de ir para lá. Né? A Polônia era muito fechada. E depois foi crescendo isso e a família do meu avô, a gente nunca mais teve notícia nenhuma. Então, durante a faculdade a gente visitou eles, quando a Polônia abriu as fronteiras, eu fui com a minha avó para lá, meus pais tiveram um problema na época, acabaram ficando, mas a gente foi reaproximando isso, né? Como é que foi esse encontro da tua avó e tu junto? Porque provavelmente tu cresceu ouvindo essa história, né? Como é que foi esse momento de reencontro da tua avó e tu como testemunha disso participando? Nossa, é difícil até botar em palavras, né? Porque para isso de conversa, a minha avó, quando a gente foi para lá, ela só tinha uma irmã viva. Todos os irmãos que não tinham morrido na guerra, ao longo de 60 anos, foram morrendo de velhice. E, inclusive, a gente tem um álbum de fotografia de pessoas no caixão, que essa é uma tradição polonesa e de outras partes da Europa, que é no velório você mandar a foto. Não sei por quê, sabe? Para provar que a pessoa morreu mesmo. É uma coisa horrível. Então, ela foi sofrendo e sobrou uma última irmã. Então, eu falei, não, vó, vamos. E insisti, ela não queria ir, sabe? Achou que ia ter um troço, né? Todo mundo estava meio que achando que ela ia ter um troço. Aí a gente, não, vamos. E a gente foi, só que a última irmã dela ficou na Lituânia. Porque a Polônia moveu as fronteiras depois da guerra. Até eu fiz um vídeo disso no meu canal no YouTube. Eu não vou entrar em detalhes, porque é uma longa história.
mas a Polônia era aqui e depois da guerra ela deu um pulinho. Ela perdeu um território aqui e ganhou um território aqui. Então, se você morava aqui, você podia escolher se você queria ficar aqui ou atravessar a Polônia toda e pegar esse território que era da Alemanha e virou Polônia. Então, eles arrancaram as pessoas, ficou cheio de casas vazias e você, se quisesse continuar sendo polonês, você tinha que ir lá ocupar uma dessas casas. Se você ficasse aqui, você seria naturalizado lituano ou bielorrusso. Só que atravessar a Polônia era mais de 700 quilômetros e não tinha uma excursão da CVC para fazer isso. Você tinha que ir a pé, na neve, no inverno. Então, uma parte da família foi e essa irmã dela ficou. Então, ela é lituana. Hoje, ela já quase não fala polonês, ainda é viva, quase 100 anos nesse momento. Isso tudo aconteceu quando a gente foi para lá faz mais de 10 anos, talvez 13 anos. E aí, a gente não conseguiu falar com ela. Ela morava num lugar muito rural, também ainda era comunista na época, não tinha como entrar em contato. A gente foi para a Polônia e não conseguiu avisar ela que a gente estava indo. E aí, o pessoal da Polônia tentando avisar ela, os primos, tal, dos outros irmãos que tinham ido para essa parte da Polônia. E ela recebeu a notícia, finalmente, uma mensagem, uma carta, e a gente já estava lá. E ela viu a data que a gente ia embora e não dava tempo de responder. Então, no dia que ela recebeu a carta, ela enfiou a filha e o genro num carro e falou, vamos até lá. Era mais de 1.000 quilômetros. E eles pegaram um daqueles carrinhos comunistas, sabe, assim, e foram para a estrada. E foram 1.000 quilômetros sem avisar que estavam indo e chegaram lá na noite antes da gente embarcar de volta para o Brasil. Eu vou começar a chorar aqui, se eu falar isso muito. Então, a gente já estava, assim, se despedindo de todo mundo. Pô, que pena que não deu para ver. E a mulher simplesmente chega, assim, de carro na frente e é ela. Cena de filme. E ela é muito parecida com a minha mãe, mais do que a minha avó. Então... ficou tudo... Eu tentei filmar e fotografar, né, mas ficou tudo borrado, porque eu sacudia de chorar, sabe? Assim, quando você soluça, que você não consegue, sabe? Assim, eu tava... E a minha avó, ela ficou olhando assim, tipo... Ela já tinha 80 e tantos anos, não lembro quanto, mas assim, na cabeça dela aquilo foi muito, sabe? Assim, então... Inclusive, depois que a gente voltou para o Brasil, isso foi o que desencadeou o Alzheimer, que hoje ela tem Alzheimer, mas foi uma emoção tão forte, né? Essa mudança, é um gatilho de Alzheimer, né? Mas a irmã dela, a minha avó ainda levou um tempo para processar, assim, alguns minutos, mas a irmã dela também quase caiu, sabe? Elas estavam mais de 60 anos sem se ver, imagina, né? E aí elas passaram a noite toda conversando, acordadas, não dormiram, e no dia seguinte a gente voltou para o Brasil. E foi a última vez que a tua avó viu esses familiares. E logo depois disso o Alzheimer teve um declínio muito forte. Ela ainda ela está aqui morando em Sara, só que hoje em dia ela já não tem mais condições de viajar, sabe? Ela já... Então eu fico muito feliz, porque se eu não tivesse levado ela naquele momento, não teria dado tempo. Então, assim, tudo aconteceu para ela conseguir ver uma última vez, sabe? Conhecer os filhos dos primos, conhecer a família, né? Então, a guerra é uma coisa horrível, né? Assim, tu olha o que isso, ela arrebenta com a vida das pessoas de uma maneira. E a minha avó morava num povoado, assim, de 300 pessoas. Então, ela falava que quando ela era criança, ela sentava, assim, na porta de casa e tinha um morrinho. E ela sonhava, assim, tipo... um dia eu quero ver o que tem atrás desse morrinho. Ela falava assim, o máximo que eu tinha, assim, de sonho, de longe, sabe? O máximo de longe para mim era atrás do morrinho. Eu nunca pensei que eu ia atravessar o oceano, ia morar no Brasil, ia aprender a falar português, nem imaginar que existia Brasil. Então, às vezes eu sento na minha casa no Brasil e eu fico pensando na Ana, que ela tem o mesmo nome que eu, né? Eu tenho o mesmo nome que ela. Eu penso na Ana, lá, criança, pensando no morrinho, eu falo, Ana, tu vai longe ainda. Então... E foi isso tudo que te motivou a ir ao encontro da família, assim? Sentiu essa necessidade de estar junto? A gente já tinha isso, eu estava lá em São Paulo, né, estressada, São Paulo cada dia mais violento, meu marido questionando muito, paulistano, vamos embora de São Paulo, vamos para Santa Catarina, não aguento mais São Paulo, pelo amor de Deus. Aí um dia, do nada, trabalhando, um senhor polonês me adiciona no Facebook que eu não conhecia. Aí ele fala,
o nome polonês, que eu não conhecia, eu adicionei porque eu pensei, deve ser alguns dos engenheiros que vieram trabalhar aqui com mineração em Criciúma e conheceram meus pais nos anos 80, porque essa foi uma outra história. E a minha mãe traduzia para eles, né, ficou de tradutor e intérprete, então ainda tem amizade, às vezes eles me encontram, mandam, eu vi você quando você tinha 5 anos. Aí eu adicionei ele, tá? Aí ele veio e falou assim, eu acho que eu sou seu tio. Aí eu falei, não, eu acho que não. Não, eu sou seu tio da família do seu avô, que até então a gente não tinha contato com ninguém. Aí eu falei, não, eu estou procurando isso desde que eu me entendo por gente, faz 30 anos, a minha mãe também, a gente nunca encontrou, acho que é só um nome parecido. Aí ele falou, ó, eu tenho essa foto, e ele tinha uma foto do meu avô criança. Aí eu falei, putz, daí no meio do escritório eu já queria surtar, sabe? Falei, olha, e ele falando em polonês comigo, ele não falava inglês, não fala inglês. E tu falava polonês? Não, e eu usando o Google Translator, eu traduzindo pelo Google, e eu, meu Deus, eu falei, olha, adiciona minha mãe no Face, por favor, eu estou no meio do meu trabalho, a minha mãe fala polonês, ela vai conversar com o senhor, aí você se entende, e eu liguei para minha mãe e falei, aceita esse cara, porque eu acho que é família. Minha mãe, não deve ser, e era. Então aí foi uma outra, depois de toda essa história da minha avó, aí veio essa família desconhecida do meu avô que eu encontrei 2 anos atrás. E aí eu falei para minha irmã, não, agora a gente vai ter que levar minha mãe para lá para encontrar essas pessoas, porque eles estavam procurando a gente e a minha mãe procurando eles, né, a gente ajudando. E procurando então, desde sempre, provavelmente, desde sempre, né? O grande mundo das redes sociais, né? Tem malefícios, verdade. Mas tem benefícios, né? Então, e a sorte foi que eu resolvi, como meu nome artístico, né, usar Ana Hettich, que é o sobrenome da minha avó. A minha mãe e a minha irmã usam o Ismanioto do meu pai. Ele só me localizou por causa disso. Eu sou a única pessoa Hettich do Brasil inteiro. Então ele buscou no Facebook Brasil mais Hettich e só tinha eu. Então, tu olha como todas as coisas são interessantes, como se encaixa exatamente como tem que encaixar. E que idade tem esse tio? Ele tem 70 anos, aproximadamente, mexendo na internet, se virando. E aí a gente foi, e agora eu moro perto dele, e ele é o meu tio que aparece nos meus vídeos, que é o que está sempre comigo, bigodudo, polonês. Ele não fala uma palavra de inglês, mas é muito amor, sabe? Então a gente foi pra lá e, nossa, e todo mundo emocionado. E essas pessoas estavam todas na mesma cidade. Uma loucura também, que é uma dessas cidades para onde as pessoas se mudaram depois que mudou as fronteiras, sabe? Foram lá ocupar. E aí eu resolvi, falei pro Nando, pro meu marido, olha, eu quero ir pra lá. Eu quero ir pra lá, eu não tive família a minha vida toda. Essas pessoas estavam lá do outro lado do mundo me procurando. E eu tô ficando mais velha, eles estão ficando cada vez mais velhos, né? Assim, daqui a pouco eu não vou mais ter essa chance de sentar e conversar e pedir as histórias. Então, a gente não tem filhos, a gente não tem nada aprendendo a gente aqui. Tu tem um emprego que trabalha para fora, eu já trabalhava de casa para uma empresa americana, ganhava em dólar, programando. Sabe, ele é desenvolvedor de sistemas. Isso. Então ele podia trabalhar de qualquer lugar do mundo, como tem muita gente fazendo. Exato, porque a linguagem de programação é universal, né? Assim, a mesma linguagem exatamente que tu usa aqui, ele podia pegar um emprego lá ou continuar com o mesmo emprego para a mesma empresa, né? Então era o momento perfeito e a gente já estava cansado de São Paulo, teve uns episódios de violência perto da nossa casa. E a gente resolveu, vamos e fomos. Assim. Isso faz 2 anos, né? 2 anos. A gente vai para o intervalo, na volta a gente vai saber o que a Ana está fazendo para divulgar a Polônia, divulgar essas histórias todas que ela está contando para a gente, porque ela tem aí uma história profissional ligada a redes sociais, ligada à produção de vídeos, ao meio digital, ao marketing digital, e ela está aproveitando de toda essa experiência para contar essas histórias que a gente está falando hoje. A gente volta já. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Hoje a gente está contando a história da Ana Hettich Ismanioto, que adotou o Hettich como nome artístico, né, dentro do trabalho dela,
por ter esse vínculo com a Polônia, e agora ela está lá na Polônia, se aproximando então da família, como a gente contou no primeiro bloco. Eu quero saber da tua chegada lá na Polônia, Ana. Como é que foi isso? Tu já falaste aqui do teu tio que te recebeu muito bem, mas ele não fala inglês, tu não falava polonês. Como é que foi essa comunicação, a tua adaptação? De que forma que tu te sentiu em casa e de que forma que tu te sentiu deslocada? Foi muito tranquilo a viagem. Assim, eu acho que a parte mais traumática é sair do Brasil. É mais traumático do que chegar na Polônia, porque eu e meu marido, a gente conversou que a gente não queria deixar coisas aqui. Então a gente ia se desfazer de tudo. Então, porque a gente acumula coisa nessa vida demais, né? Então, antes de sair, a gente devolveu a nossa casa em São Paulo, que era alugada, e vendeu ou doou tudo que a gente tinha. Eu fiquei com 2 malas de roupa, imagina, para um armário de uma mulher, isso não é nada. E doei. Então, assim, tu vê aquelas coisas que tu guarda há anos, desde a adolescência. Pô, um dia eu vou usar de novo, não vai. Ou, eu gostei, eu tive uma experiência tão boa com essa blusinha. Sabe, tudo. Foi um desapego que, assim, foi dolorido. E depois que desapegou disso, tu vai pra Polônia, tipo, vem vida nova, sabe? Eu quero agora experimentar. E chegando lá, é uma família muito grande, né? Então eu acabei ficando na primeira semana na casa de um outro primo, porque esse meu tio que encontrou a gente da família do meu avô. Então eu acabei ficando na família de um primo da família da minha avó, e que ele fala inglês. Ele já tinha vindo para o Brasil quando ele era adolescente, visitou a gente aqui, muito meu amigo. Então ele fez eu prometer que eu ia ficar na casa dele. Ficou todo mundo, não, tu vai ficar aqui em casa, E eu fui para a casa dele, que ele fala bem inglês, né? Ele é promotor lá, a esposa dele é médica, as crianças já estudaram em colégio internacional, falam inglês, os filhos dele. Então a gente ficou lá super bem instalado. Apresentaram tudo pra gente, ajudaram a escolher a casa. Daí já veio esse tio, a irmã dele, o tio que encontrou a gente, a irmã dele tem um cunhado que tinha uma casa para alugar, então já levaram a gente para ver a casa, já alugamos dentro de família, sem precisar, né, de nenhuma burocracia. Então foi tudo, a gente teve muita sorte, porque foi tudo muito fácil. E eu gosto da comida polonesa, os costumes poloneses para mim já não são estranhos, né? E tu tens cidadania polonesa, tu já tinhas feito esse Exato. Processo, não fez para ir para a Polônia agora? Não. A minha mãe já tinha feito quando estava na faculdade, já fazia anos. Só que o meu marido, não é assim, tu casa com uma cidadã, tu automaticamente tem cidadania. Então ele fez o visto dele, mas eles têm um visto especial de união familiar que facilita bastante. Então ele indo para ficar junto comigo, eles dão, só que tem que renovar todo ano. Até ficar, acho que 3 anos, daí ele pode pedir a cidadania, mas ele tem que morar 3 anos completos na Polônia. Então, não foi traumático, eu estava preocupada com ele. Eu pensei que ele ia chegar lá, ele nunca tinha ido para a Europa. Ele saía de São Paulo para chegar numa cidade pequena, né, pitoresca, diferente de São Paulo, e eu achei que ele ia odiar. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, olha, aqui é o meu lugar. O dia que tu quiser voltar para o Brasil, tu vai voltar sozinha, porque eu vou morar na Polônia para sempre. Então eu falei, nossa, aleluia, porque eu estava com medo que ele não se adaptasse. Então a parte de adaptação foi assim, eu adorei tudo, sabe? E hoje tu tens um canal no YouTube que mostra o teu dia a dia, que mostra a tua vivência lá na Polônia. Conta um pouquinho de onde que veio essa ideia de transferir para a internet essa tua experiência. Então, eu já trabalhava, né, com marketing digital, já sempre tive blog, sempre escrevia. E quando eu morava em São Paulo, eu tinha um blog chamado São Paulo para Iniciantes. E eu escrevi esse blog por 10 anos, e durante 10 anos eu pensei em fazer um canal no YouTube. Só que todas as vezes que eu me gravei, eu assistia depois e falava, nossa, como é mongol, sabe? E apagava e nunca dei seguimento. Aí um amigo meu que tem uma produtora de vídeo lá em São Paulo, que queria fazer um portfólio de vídeos para a internet, falou, vamos fazer uns vídeos pro seu canal, eu quero gravar, sabe? Eu gravo para você de graça. Aí eu falei, não, vamos gravar, mas vamos chamar uma atriz, porque eu não vou aparecer, porque eu vou estragar. Aí fizemos com uma atriz, tal, não sei o quê. E aí, quando eu fui lá pra Polônia, a minha mãe queria ver a família, meus amigos queriam saber, assim, tipo, como é que é a Polônia, sabe? Assim, vocês moram
em casas, moram em barracos, como é que é? Tem prédio na Polônia. Eu falava, gente, é um país europeu, sabe? Tem tudo. Aí eu comecei a querer filmar para mostrar, mas sem pretensão nenhuma, porque eu sempre tive muita vergonha da minha voz, que é monótona, assim, tem um tom só, eu sou fanha, sei lá, sabe? Não... Quem vai querer me assistir? E aí eu comecei a mandar para minha mãe começou a mandar para as amigas dela, as pessoas começaram a encaminhar, e em 6 meses de canal, sem eu ter feito divulgação nenhuma, apareceram 20 mil pessoas e assinaram o canal e começaram a conversar. E aí eu vi que eles às vezes comentam que gostam por me considerarem uma pessoa real. Então, eu não sou uma atriz, eu não tenho uma impostação de voz, às vezes eu erro, eu tropeço, as coisas não saem muito direito. Eles falam, não, é isso aí, a gente consegue se identificar com você, então a gente gosta. Então tem gente que segue o canal porque tem família polonesa e quer relembrar coisas, quer ver, quer ter contato com a Polônia. Tem gente que segue porque nunca tinha ouvido falar da Polônia e está achando super exótico a Polônia. E tem gente que já escreveram coisas incríveis, tipo, nossa, Ana, eu vou para a Europa todo ano, nunca tinha pensado em visitar a Polônia, mas no ano que vem a Polônia já está no meu roteiro por causa dos seus vídeos. Então eu falei, nossa, governo da Polônia me patrocina. Mas assim, tem sido, super amador, eu filmando sozinha, mas como eu já trabalhei como fotógrafa, eu tenho esse background de fotografia. Filme é outra coisa, tá? Assim, é todo um aprendizado novo, mas pelo menos tu já tem assim um olhar, um ângulo, alguma coisa assim. E qual foi assim o vídeo, desses vídeos todos que tu conta, né, as coisas da Polônia, qual foi o que chamou mais atenção? Qual é o que tem mais visualizações e tu achas assim que, nossa, eles querem saber sobre isso? É muito engraçado, porque como eu já convivi muito com youtuber e blogueiro no meu trabalho, né, lá em São Paulo, com mídias sociais, eu já tinha visto várias vezes eles falarem assim, ó, quando tu se esforça para fazer um vídeo, quando tu faz uma super produção, tu edita, tu perde 1 mês para produzir um vídeo, tu posta o vídeo, as pessoas falam, legal. Aí quando tu vai gravar um vídeo de 5 minutos com o celular, sabe, falando dentro do banheiro, pum, esse é o vídeo que vai estourar e vai fazer o teu canal famoso. Então é uma coisa assim, tipo, olha, ele tá concordando comigo, ele sabe, o seu câmera. Então que é isso, é impossível prever o que as pessoas vão gostar. Eu tenho vídeo em castelo, eu tenho vídeos também que eu passei semanas aprendendo a editar, para fazer uma edição bonita, para ficar legal. O vídeo que estourou é eu com a câmera andando, balançando e falando, porque eu tive uma ideia um dia de falar coisas para não fazer na Polônia. Eu tinha visto um vídeo parecido sobre outro país, eu falei, vou fazer uma lista de coisas que você não deve fazer na Polônia. E aí eu falei, não visite o campo de concentração. Campo de concentração é muito pesado, vai acabar com a sua viagem, você não precisa disso na sua primeira viagem para a Polônia. A Polônia tem o tamanho do Rio Grande do Sul e só na parte sul da Polônia tem 60 castelos medievais, que hoje em dia são spa, são hotel de luxo, e o preço das coisas na Polônia está 1 a 1 com R$1. Então não é euro que tu paga 5 vezes mais para ficar no hotel, tu paga como se estivesse se hospedando em Floripa, sabe? Então vale muito a pena. E tu vai no campo de concentração, depois tu fica 1 semana mal, tu perde 1 semana da viagem. Enfim, aí fui falando, não faça isso, não faça aquilo e tal. E aí eu falei, não, se você é comunista, se você é do PCdoB, maravilha, mas não elogie o comunismo aqui, porque eles tiveram 40 anos de comunismo, eles sofreram muito e eles detestam o comunismo. Inclusive lá é proibido o Partido Comunista e eles estão tirando o nome, ainda que tem algumas ruas com o nome de comunistas, tudo, eles estão tirando, estão limpando isso porque eles sofreram muito depois da Segunda Guerra, foram direto para o comunismo forçadamente, né? E aí foi isso. Então a gente estava nessa época pré-eleição e as pessoas estavam querendo falar de política. E aí todo mundo começou a encaminhar esse vídeo. Olha aqui, seus comunistas, não é para falar de comunismo. Então as pessoas não queriam saber da Polônia. Eu não queria. Foi essa a mensagem. Exato. Então todo mundo estava interessado em falar sobre o comunismo, né? Então aí eu fiz mais vídeos, né, já que as pessoas estão interessadas, e o que não falta lá é história de comunismo. A minha cidade, por exemplo, chama Wrocław, que é uma cidade de estudantes. E durante o comunismo,
eles enfrentaram o comunismo com deboche. Então, a minha cidade é muito legal, porque eles começaram a fazer passeatas, e daí iam presos, e daí saía no jornal as fotos, e os estudantes começaram a se vestir de gnomos, duendes, para fazer as passeatas. Então, quando vinha a polícia, né, comunista e batia, tal, eles falavam assim, 10 duendes foram presos, sabe? Começaram a desenhar duendes nas paredes, porque até então não era proibido você desenhar um duende. Então, como que o comunismo ia dizer assim, não pode desenhar duende? Sabe, eles estavam levando para o extremo para debochar do comunismo, sabe? Aí eles se vestiam de duende e iam distribuir papel higiênico na rua, porque o papel higiênico era regulado, só tinha direito a 7 rolos de papel higiênico por ano, por pessoa. Então eles compravam papel higiênico no mercado negro e iam distribuir na rua para ser preso, porque a notícia que ia sair, né, no Jornal Independente, aquele jornal assim que eles distribuíam, era duende preso por distribuir papel higiênico, entende? E se eles prendessem, era pior ainda, assim, quanto mais eles reprimiam, mais ridículo ficava. Então, depois que o comunismo caiu na cidade, eles começaram um jornal, na frente do jornal, para lembrar esses estudantes, porque, claro, muitos desapareceram, muitos foram torturados, porque era uma afronta, mas eles te puxavam para um cantinho e, né, eles não eram brincadeira, né? Então, esse jornal fez um duende de cobre e botou na frente, um duende pequenininho, botou lá na rua e falou, isso daqui é para ninguém nunca esquecer dos duendes. E aí várias outras pessoas começaram por conta própria a fazer duendes de cobre e espalhar pela cidade. E hoje é um símbolo da cidade. É o símbolo da cidade. Tu anda, tem uma sorveteria, tem um duende tomando sorvete. Tu tem um escritório de arquitetura, tem um duende com os projetos, sabe? Então cada pessoa pode fazer o duende, né? Não tem regulamentação nenhuma. Assim, eles têm, todo mundo tenta fazer o mesmo tamanho, tá? Então é uma cidade linda. Aí, bom, então tem várias histórias, essa é uma história sobre o comunismo, que é uma história bonita, mas de enfrentamento, né? Então, de resistência. E foi por esse lado. E a língua? Como é que tu já estás falando polonês? 2 anos lá, estás falando polonês ou ainda É muito difícil, gente. O objetivo era falar polonês, né, para pegar as anotações da minha avó, diários, receitas, né, tudo isso, assim, eu não queria que se perdesse. Mas é uma estrutura completamente diferente. Dizem que é mais difícil que alemão, mais difícil até que chinês, já falaram, mas aí eu também acho um pouco demais. Eles usam o mesmo alfabeto, né, que a gente, não é cirílico, não é nada, mas eles têm declinação, tu conjuga o verbo e daí tu conjuga o substantivo, e não faz sentido nenhum, é tudo decoreba, tu tem que saber porque tem que saber. Então, eu tô num ponto onde eu entendo o que eles falam, mas quando eu falo, eu erro todas as declinações. Só que eles entendem. É como se tu errar o tempo verbal, sabe? Assim, tipo, eu querer tomar café. Nunca vai ser uma coisa assim em português perfeito, mas tu também vai entender o que eu tô falando. Vai ficar feio, mas né, vai ficar inteligível. Então, eu continuo indo na aula 3 vezes por semana. Agora acho que eu vou baixar para 2 vezes por semana. Porque meus colegas estão querendo diminuir o número, enfim. Mas eu não vou desistir, eu vou continuar indo. Só que de vez em quando, assim, eu dou um sprint, dou uma corrida. Não, estuda. Aí depois enche o saco, tu vai levando com a barriga mais uns 2 meses até se recuperar, sabe? Porque é frustrante e tal. Mas eu chego lá. Ana, muito obrigada por ter vindo contar essa história pra gente, né? Nesse tempo que tu tá aqui visitando a família, ainda deu uma parada para contar essa história, que foi uma história assim, de muito aprendizado. Muito obrigada. Quem quiser conhecer o canal, posso falar? Pode, claro, imagina. O canal é o Mundo para Iniciantes, www.youtube.com/c/o Mundo para Iniciantes, tudo junto. E o blog ainda existe? Tem o blog, que é São Paulo para Iniciantes. Se você for para São Paulo, saindo de Criciúma, eu vou passar agora em São Paulo só para fazer uma rodada de matérias para o blog, né? Porque ainda São Paulo nunca vai parar de ir gente para São Paulo, ainda é uma cidade que eu adoro. E da Polônia eu tô mais só fazendo os vídeos, porque não dava tempo de fazer vídeo, escrever, né? Tô ainda aprendendo a fazer vídeo, a editar. E tem o trabalho, né? E trabalho também, né? E cuidar da casa. Então...
Ana, obrigada mesmo. Muito obrigada, vou te esperar na Polônia. Ai, eu me... Quando tu estiver lá na Europa, se quiser Eu dar um gostei, eu pulinho. gostei. Tu sabe que de carro, de Veneza até a Polônia, dá 9 horas dirigindo, é mais perto do que daqui a São Paulo. Ah, de Vamos tomar um repente. cafezinho lá. Vamos para Polônia tomar um cafezinho. Obrigada a você também que nos acompanhou aqui no mais um programa Andressa Fabris Conta. Daqui a pouco tem uma nova história para você. Até lá.